Olá pessoal, meu nome é Silvio Nacal, eu sou professor do Departamento de Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Eu atuo na área de contabilidade societária, contabilidade tributária, e a gente vai falar aqui hoje sobre contabilidade geral dentro da disciplina de gestão financeira. A gente vai falar hoje então sobre contabilidade, informação e decisão, contabilidade e o patrimônio da empresa, sobre o método de contabilização, a contabilidade e o lucro da empresa e os relatórios contábeis principais. Bom, o que é a contabilidade? Contabilidade é um sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com informação de natureza econômica, financeira e física para análise e tomada de decisões. Então, a contabilidade é um sistema de informação que faz prover o usuário com informações, de caráter econômico, financeiro e físico para tomar de decisões dos usuários. Quem são esses usuários? São principalmente investidores, financiadores da empresa, são clientes, fornecedores, são também a comunidade e a sociedade em geral. A contabilidade é importante por quê? Ela é a principal fonte de informação para a tomada de decisão de investidores em ações e outros financiadores da empresa. Então, os investidores são parte das fontes de financiamento da empresa e a outra parte é formada por fornecedores, por bancos, que financiam a empresa. Então, para tomar de decisão de financiamento desses agentes, a contabilidade é muito importante porque ela é fonte de informação. Principal meio de comunicação da empresa com os seus chamados stakeholders, ou seja, colaboradores, clientes, fornecedores, a comunidade e o governo. É também, por causa disso, o principal instrumento de transparência para as empresas. Bom, os objetos da contabilidade são, basicamente, patrimônio e resultado. E para falar disso, a gente vai usar aqui um exemplo durante a aula para ficar mais fácil. Um exemplo é, vamos abrir uma lanchonete, Vamos abrir uma lanchonete, vamos ver o que é que ela precisa, para funcionar e como é que a contabilidade vê isso. Bom, para abrir uma lanchonete a gente vai precisar de estoque, ou seja, vai precisar lá de salsicha, hambúrguer, pão, etc. A gente vai precisar das instalações mesmo, cadeira, o balcão, sei lá, uma série de coisas aí que são particulares da lanchonete. A gente vai precisar de pessoal para atender, para servir, pessoal também para administrar, e também a gente precisa de conhecimento, precisa saber como é que funciona aquele negócio, correto? Essas coisas todas são chamadas de ativos. Esses são os ativos da empresa. Então eu tenho os ativos de estoque, instalações, meu pessoal e conhecimento, aqui no caso da lanchonete. Então, o que é que são ativos? São, no caso, instalações, o pessoal, utensílios, os nossos estoques, o nosso conhecimento, que são utilizados para trazer dinheiro para a empresa. São eles que geram o dinheiro da empresa. Afinal, você investiu em alguma coisa, que vai te trazer um retorno. Então, esse dinheiro trazido por esses ativos é chamado de caixa gerado, pelos ativos. Então, uma definição de ativos: bens e direitos de posse, controle ou propriedade da empresa, que representam benefícios futuros para a entidade. Então, os ativos são aquilo que trazem benefícios futuros para a empresa. Bom, vamos imaginar, a gente precisa daquelas coisas, a gente precisa de estoque, instalações, pessoal, conhecimento, mas quanto é que a gente vai ter que investir, para adquirir esses nossos ativos? Vamos supor que os valores a serem investidos inicialmente tenham sido, no caso de estoque,
R$6.000. Instalações, R$40.000. Pessoal, a gente não vai investir por enquanto nada, né? E também em conhecimento nada, né? Só para a gente simplificar, a gente poderia, claro, investir, né, em pessoal com treinamento, por exemplo, né? Conhecimento, a mesma coisa. No total nosso aqui, a gente tem R$46.000, então, sendo estoque, né, instalações de 40. Bom, os nossos ativos, como é que eles são medidos? Para efeito de contabilidade, para tomar a decisão de quem está de fora da empresa, esses ativos são mensurados a custo histórico, é chamado custo histórico, ou seja, a quanto custou a época em que foi adquirido. Ele não é registrado ao quanto ele vale hoje, e nem é registrado ao quanto ele pode trazer de benefício ou de lucros no futuro. Bom, então eu tenho aí os meus ativos, né? Vamos supor aqui a data zero, data inicial. Eu tenho o meu estoque, então, de R$6.000, tenho as minhas instalações de 40.000, no total do ativo de R$46.000. A má notícia é que a gente tem apenas R$42.000, ok? Então, é necessário investir todo o nosso dinheiro, ou seja, os R$42.000, e tomar mais 4 emprestados de alguém, ok? Vamos tomar emprestado de um banco. Então, o banco fornece o dinheiro, né? Claro, ele vai analisar toda a informação, ver se pode conceder esse crédito. Você pega esse dinheiro e adquire os seus ativos, correto? Ao mesmo tempo, você assume uma dívida, né, com prazo e taxa definidos. Um dia vai chegar a data de vencimento, então você vai ter que pagar essa dívida. Vai também, ao longo desse tempo, pagar juros, correto? Então, uma diferença primordial entre o que é uma dívida e entre o que é o dinheiro do investidor é que há, no caso das dívidas, prazo e taxa definidos. No caso do capital dos investidores, você não tem isso. O empreendedor põe o dinheiro na empresa, o dinheiro serve para comprar os seus ativos, para adquirir os seus ativos, que vão trazer lucro para a empresa. É esse lucro que vai remunerar de volta o nosso investidor, né? Então ele não tem nem prazo para receber esse dinheiro do lucro e também não tem uma taxa de remuneração para receber. Essa é a grande diferença entre o que é a dívida adquirida de terceiros e o capital dos investidores. Bom, se é assim, o que a gente pode medir? A gente tem lá os nossos ativos, né? A gente tem as nossas dívidas, os nossos passivos, correto? A gente pode medir então o valor do que é o patrimônio líquido, né? Então a gente pode ver dessa forma. Nós temos os nossos ativos de 46.000 menos os passivos de R$4.000, dando então um PL de R$42.000. Essa forma pode ser usada, mas não é a mais habitual. Em contabilidade a gente utiliza uma forma colocando lado a lado ativos do lado esquerdo e passivos e patrimônio líquido do lado direito, né? Então, a gente tem ativos de R$46.000 do lado esquerdo e do outro lado passivos 4.000 e PL de 42. Então, o que a gente tem? A gente tem aí dois totais. Um total do lado esquerdo de R$46.000 referente aos ativos. E temos também do lado direito R$46.000, que é o somatório dos passivos e do patrimônio líquido. O que a gente acabou de fazer aqui se chama balanço patrimonial. Por quê? Porque ele dá a ideia de uma balança, né, de pratos, né, em que, para eles ficarem equilibrados, você tem que colocar, né, equilibrar os pesos. Então, o balanço patrimonial mostra o quê? Mostra a situação da empresa naquele dado instante, né? É como uma fotografia da empresa. Então, a gente mostra do lado esquerdo os nossos ativos, do lado direito nosso passivo e o nosso patrimônio líquido, ambos
em mesmo valor. Bom, como é que a gente faz a contabilização, né, dos nossos ativos, dos nossos passivos, etc. Bom, há uma forma de contabilização que é o método de partida simples, né, que é o que vocês veem, por exemplo, num extrato bancário. No extrato bancário vocês têm o quê? Você tem uma lista lá de números, né, com números positivos e números negativos. No meu caso, muito mais negativos do que positivos. E você tem ali, então, uma relação do que é que entrou e o que é que saiu da sua conta bancária. Ali não mostra, por exemplo, que você gastou dinheiro com supermercado, que você não gastou dinheiro com festas, né? Ele só diz o que é que entrou e o que é que saiu de dinheiro. Foram os depósitos, os saques, né, os retirados ou cheques que você fez. Bom, o que acontece? Você só acaba tendo o controle daquela única conta, com a partida simples. O método que a contabilidade usa é o método das partidas dobradas, né, ou seja, as partidas duplas. A gente não faz o registro em uma única entrada, a gente faz 2 registros simultâneos em contas separadas. E aí valem quantas contas vocês quiserem. Então, como é que é feito isso? Eu vou usar aqui um quadro, né? Eu vou colocar, para facilitar, as contas, as diversas contas que a gente tem nas colunas, né? E os eventos que aconteceram nas linhas. Okay? E eu vou mostrando para vocês como é que se faz essa contabilização. Bom, então vamos adotar aqui uma convenção nossa, né, em que quando aumenta a conta, a gente considera como positivo, quando diminui a conta, a gente considera negativo. Então ficou como? Ficou um investimento inicial de R$42 mil, somando ao caixa, né, aumentando o caixa, R$42 mil. Em contrapartida, a gente fez um registro na conta de capital investido, R$42 mil. Na sequência, a gente tomou um empréstimo com o banco. Esse empréstimo, claro, veio na forma de dinheiro, né? Então ele de novo aumentou o nosso caixa. Só que em contrapartida a gente vai registrar também um empréstimo. Isso é uma conta de passivo, né? Afinal é a dívida que eu assumi, né, com o meu banco. Então eu registrei de um lado caixa, uma partida, e a contrapartida, né, em empréstimos também R$4 mil. Então partida e contrapartida tem que ser em mesmo valor. Na sequência, eu fiz uma aquisição de instalações, né? Então, saiu do meu caixa R$40 mil pela aquisição dessas instalações. Em contrapartida, eu vou registrar o aumento das minhas instalações. Então, diminuiu o meu caixa em R$40 mil e aumentaram as minhas instalações em R$40 mil. Foi adquirido estoque, R$6 mil. Então, sai caixa, R$6 mil. Em contrapartida, aumenta o meu estoque de R$6 mil. Então, o que acabou acontecendo? Eu fiquei com o meu caixa de zero, né? Afinal, eu tinha feito um investimento inicial de 42, tomei um empréstimo de 4 e gastei com 40 com instalações e 6 com estoque. Bom, caixa aqui é uma conta de ativo, né? É um recurso disponível para a empresa, né, para gerar benefícios futuros. Capital investido é, como a gente tinha visto, patrimônio líquido, né? Uma conta de patrimônio líquido. Ficou com saldo de R$42 mil. Empréstimo, uma conta de passivo, ficou com R$4 mil. Instalações é uma conta de ativo, R$40 mil. E estoque, R$6 mil. Então, o que a gente vai fazer agora? Pegar esses saldos e elaborar o nosso balanço patrimonial. Então, vocês veem que a gente tem estoque lá no ativo de R$6 mil na data zero. Naquele instante ficou com estoque de R$6 mil. A gente não considerou caixa aqui porque ele está com saldo zero. Instalações R$40 mil, total do ativo 46. No passivo, também na data zero, empréstimos de R$4 mil, um capital de 42, total de passivo mais patrimônio líquido, R$46 mil. Então vejam, o que a gente pode ver aqui, né, nesse nosso balanço? A gente tem um ativo de R$46 mil,
formado por estoque de 6 mil e instalações de 40, ou seja, a maior parte dos nossos ativos está nas instalações. Como é que eles foram financiados? Eles foram financiados uma parte por empréstimos e uma parte por capital dos investidores. Então, a parte do empréstimo é de R$4.000 e o capital, né, financiou R$42.000, capital investido pelos investidores. Então, essa é uma primeira análise que pode ser feita a partir do balanço patrimonial, de como é que é construído o nosso ativo, né, e como é que está estruturada a forma de financiamento da empresa. Então, a gente pode ver que o empréstimo é uma parte dos financiamentos e ele não é a maior parte, né, desse financiamento. Então, o balanço mostra a situação patrimonial da empresa naquele dado momento. Bom, a gente tem uma legislação no Brasil que diz como é que esse balanço patrimonial deve ser formatado, né? O balanço patrimonial, daquele mesmo jeito que a gente viu, os ativos do lado esquerdo e passivo e patrimônio líquido do lado direito. É separado, ativo e passivo são separados em curto e longo prazo. O que é considerado curto prazo? Curto prazo é considerado aquilo que vai se realizar dentro do próximo ano. É considerado longo prazo, então, tudo aquilo que ultrapassa um ano a partir da data do balanço. Então, se estamos agora em 31 de dezembro do ano zero, é curto prazo tudo aquilo que vai se realizar durante o ano 1. E é longo prazo tudo aquilo que vai se realizar a partir do ano 2. Então, o curto prazo é chamado de circulante, né? Então, a gente tem um ativo circulante e tem o passivo circulante. Bom, do lado do ativo, o que é longo prazo é chamado de realizável a longo prazo. Do lado do passivo, é o chamado exigível a longo prazo. A gente tem aí um outro segmento que é, no caso do ativo, permanente. E do outro lado, né, o patrimônio líquido, que aí acaba sendo, né, a diferença do ativo e do passivo. Dentro do ativo circulante, ou seja, dentro daquilo que vai se realizar dentro do próximo ano, nós temos as disponibilidades, ou seja, dinheiro em caixa, bancos e aplicações financeiras de curtíssimo prazo, contas a receber decorrentes das duplicatas que a gente emitiu nas vendas a prazo e outros títulos, né, a receber, estoques, e aí você pode ter, no caso de uma empresa industrial, estoque de matéria-prima, estoque de produtos de elaboração, estoque de produtos acabados, as chamadas despesas antecipadas, ou seja, são despesas que foram gastas, mas ainda não foram apropriadas ao resultado do período. Então é o caso de seguros. Você contrata um seguro, paga antecipadamente, mas isso vai ser recuperado ou vai ser aproveitado durante o ano. Então, enquanto não é aproveitado, esse valor de seguro fica lá em despesas antecipadas. Em realizável a longo prazo vai haver tudo aquilo que vai se realizar depois de um ano após a data do balanço. Então, você pode ter aí créditos de valores e contas a receber, por exemplo, de longo prazo, investimentos, né, aplicações de longo prazo e também despesas antecipadas de longo prazo, caso isso aconteça. No caso permanente, vocês têm aí 3 grupos. O grupo de investimentos, de imobilizado e de diferido. O investimento é o quê? É tudo aquilo que você investiu em caráter permanente e que vai trazer para você, né, benefício no futuro. Então, é o caso de uma participação societária em outra empresa. Você comprou ações de uma outra empresa para controlá-la ou como uma coligada sua. Então, essas ações adquiridas vão ficar registradas dentro dessa conta de investimentos. O imobilizado são os ativos que estão em uso em caráter permanente. Então, é uma mesa, é uma cadeira, é um computador, né, que você utiliza não para revenda, mas para utilização.
O ativo diferido é aquele ativo que você já fez o gasto, já realizou o gasto, mas que vai apropriar nos próximos períodos, né? Esse gasto também tem um caráter permanente. É o caso, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento. Você faz um gasto, tem um gasto com pesquisa e desenvolvimento, e esse gasto vai ser apropriado ao longo dos próximos anos, por exemplo, por conta do produto que foi pesquisado e está trazendo retorno. Então, esse gasto diferido vai trazer também, então, benefícios no futuro, mas em caráter permanente. Do outro lado, passivo circulante, nós temos aí empréstimos, né, tomado em bancos, os nossos fornecedores que concederam prazo nas nossas aquisições, as obrigações fiscais, os tributos a pagar, que ainda não foram pagos, e outras obrigações do tipo salários a pagar e outras contas a pagar. No exigível a longo prazo, vocês têm aí financiamentos de longo prazo, normalmente BNDES ou contas estrangeiras, né? Dívidas no estrangeiro, debêntures, que são títulos emitidos pela própria empresa para financiá-la, ou qualquer outro passivo que seja de longo prazo, né? Que será pago a partir de um ano após a data do balanço. O patrimônio líquido, vocês têm capital social, reservas e lucro acumulado. Então, o patrimônio líquido é o dinheiro que foi investido pelos acionistas ou pelos investidores, né? O dinheiro inicial, somado aos investimentos adicionais, forma o capital social. A empresa gera lucros e ela pode acumular esses lucros para reinvestir. São então as reservas e os lucros acumulados. Então, o lucro que ficar acumulado na empresa que for permanecer investido vai ficar aí ou em reserva ou em lucros acumulados. Falando em lucro, como é que o lucro é obtido? Bom, primeira coisa, vocês têm uns gastos. Você faz o gasto com as suas instalações, né, da sua matéria-prima, dos seus trabalhadores. Isso vai representar a nossa despesa. Então, por exemplo, você comprou lá, tinha colocado em estoque pão, mais todos os outros ingredientes dos nossos lanches. Tudo aquilo que foi consumido é despesa. Tudo aquilo que foi consumido no nosso estoque, a gente considera como despesa. Bom, mas a gente pegou aquilo, transformou tudo em lanches para serem vendidos, e eles foram vendidos. Então, esses produtos que foram elaborados, né, e que foram vendidos, formam o que a gente chama de receita. Então, receita menos despesa, a gente tem, então, o lucro. Né? Então, o lucro é receita que foi obtida durante o período, menos as despesas obtidas durante o período. Vamos supor que no período 1, né, a gente tenha feito despesas no valor de R$6.000, por exemplo, com matéria-prima, com as instalações, com os nossos trabalhadores. E foram elaborados produtos. Esses produtos foram vendidos. Essas vendas representaram, nesse período 1, R$10.000. As vendas de R$10.000 menos essas despesas de R$6.000 dão um lucro de R$4.000. Bom, é importante entender que esse lucro é calculado em base de competência, ou de acordo com o que a gente chama de regime de competência, em que os resultados são apurados de acordo com a competência daqueles resultados. Então vamos supor que no período 1 a gente tenha efetuado uma compra e tenha efetuado a venda ainda nesse período 1, por exemplo, uma semana, né? Só que a gente combinou com o fornecedor que essa compra será feita na próxima, o pagamento dessa compra será feito na semana seguinte. E os nossos clientes também solicitaram prazo, né? Então a gente vai receber na próxima semana.
Como é que funciona esse regime de competência? É como se aqueles recebimentos e aqueles pagamentos que são efetuados no futuro, ou que podem ser antecipados também, sejam apropriados para uma única data. Mais comumente, a gente verifica que esse período de competência é o período da venda, ou seja, eu vendi, eu registrei uma receita, mesmo que eu não tenha recebido. Então, é como se aquele fluxo de caixa de recebimento fosse apropriado ao período em que foi realizada a venda. Assim, também é o pagamento referente às compras ou os gastos que a gente teve referentes à venda que a gente efetuou. Então, se eu comprei esse copo e vendi esse copo, vai entrar como receita o valor da venda desse copo. E também vai entrar o custo deste copo. Então, no momento da venda, a gente vai ter o registro das receitas e vai ter o registro das despesas, formando então o lucro daquele período. Isso vai funcionar também quando a gente tem a aquisição de algum ativo que vai ser apropriado a mais de um período. Então, por exemplo, é o caso das nossas instalações. Vamos supor que essas instalações que tenham uma vida útil de 4 períodos, por exemplo. Como é que a gente vai fazer? A gente vai apropriar um quarto desse fluxo de caixa, né, da compra das instalações, para cada um dos períodos. Então, é como se a gente dividisse isso em 4 e apropriasse um quarto desse fluxo de caixa para cada um dos períodos. Isso se chama depreciação, ou despesa de depreciação. Então, voltando ao nosso caso da lanchonete, a gente fez uma venda de R$10.000 durante uma semana e tivemos nossos gastos. Então, vamos apurar esses gastos da semana. Vamos supor que metade do estoque foi utilizada, né? Então, metade de 6.000, R$3.000. Vamos supor que a gente tenha calculado e que tenha dado R$1.000 de depreciação das nossas instalações para essa semana. E tenha também nessa semana R$2.000 de gastos com o pessoal. Aí não importa se já foi pago ou não foi pago. Pode ter sido pago antecipadamente, pode não ter sido pago, ainda vai ser pago no futuro. Não importa. O que importa é que você efetuou aquele gasto, aquele material, aquele estoque foi todo consumido durante o período e isso vai ser apropriado, vai ser confrontado com a venda que você realizou. Como é que a gente faz a contabilização? De volta ao nosso quadro, né? Eu vou colocar as contas nas colunas e os eventos nas linhas. Eu vou colocar aqui nas colunas apenas as contas que a gente vai utilizar aqui, né? Há outras contas que a gente não vai utilizar. Bom, a gente tem um saldo inicial de estoque, no caso R$6.000, e de instalações de R$40.000 que vem lá do nosso balanço anterior, da data zero. Vamos supor que as vendas que a gente efetuou têm sido recebidas à vista. Então, caixa R$10.000. Né? Então, entrou em dinheiro em caixa R$10.000. Em contrapartida, a gente vai o quê? Reconhecer uma receita também de R$10.000. Receita e despesa aí, então, são contas chamadas contas de resultado. Né? Elas não entram no nosso balanço patrimonial. Vamos supor que, então, metade do nosso estoque tenha sido consumido. Então, sai do estoque R$3.000 e esses R$3.000 são por conta da despesa, né, que foi consumida durante o período. As instalações tiveram uma depreciação de R$1.000, então a gente diminuiu aqui das instalações R$1.000 e considerou essa depreciação como despesa. A gente pagou os nossos funcionários, nosso pessoal, R$2.000 durante o período. Então sai de caixa R$2.000 e, em contrapartida, uma despesa. Bom, esse pessoal poderia não ter sido pago. Se não fosse pago, ficaria em passivo, né? A gente contrai uma dívida com os nossos funcionários.
e chega a data em que a gente vai fazer o pagamento. E aí o que vai acontecer? Você diminui lá o seu passivo e diminui caixa. No final das contas, ficou um saldo aí, final de caixa de R$8.000, ou seja, as vendas que a gente recebeu, né, o recebimento pelas vendas R$10.000, menos o pagamento do nosso pessoal, 8.000. Estoque, ficou com saldo de 3.000, ficou só aquela metade, né, que sobrou. Instalações, 39.000. E eu tenho, então, despesa de 6.000 e receita de 10. Bom, na semana 1, então, a gente pode fazer a nossa chamada demonstração do resultado do exercício. O exercício, no caso, aqui é o período, né? Demonstração do resultado dessa semana 1. A gente fez uma venda de R$10.000, a gente teve despesas de 6 e um lucro de 4. A gente pode também levantar um balanço após o final do período 1. Então, no final do período 1, a gente tem caixa de 8.000, que é o saldo que a gente levantou lá no nosso quadro, estoque de 3 e instalações de 39. Então, o total do ativo, R$50.000. Do lado do passivo, continua aquele empréstimo que a gente tinha tomado lá no início, né? O patrimônio líquido tinha capital de 42, só que agora a gente tem um lucro acumulado de 4, que é o lucro do exercício. Então, passivo mais patrimônio líquido somados dão R$50.000. A nossa legislação também estabelece uma estrutura, a estrutura da informação da demonstração de resultados. Então, a gente tem receita bruta de vendas, né, que é o quanto foi vendido, né, em termos brutos, menos as deduções da receita bruta, que são as devoluções, os abatimentos e os impostos sobre vendas. Isso vai me dar a receita líquida de vendas. A receita líquida de vendas menos os custos do produto vendido vai me dar o lucro bruto. O que é o custo do produto vendido? Veja, custo e despesa, no fundo, são sinônimos, né? Custo está aqui identificado assim para mostrar o que é que veio dos produtos, né, o que é que foi de custo da produção, do que é despesa, do que não é da produção. Então, quando a gente vê ali custo dos produtos vendidos, a gente pode entender que aquele valor representa o quanto foi gasto com a produção dos produtos que foram vendidos, né, e que foram tiveram seus valores registrados na receita. Depois do lucro bruto, a gente tem as despesas operacionais. E aí você tem despesas de vendas, né, com aquilo que você teve de despesa para realizar uma venda, as despesas administrativas, receitas financeiras obtidas das aplicações financeiras e as despesas financeiras decorrentes dos empréstimos que você tomou. Bom, mais ou menos resultados considerados não operacionais vai te dar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, que reduzidos da provisão, né, do valor de imposto de renda, da despesa de imposto de renda e contribuição social, vai te dar o lucro líquido. Percebam, a principal informação aqui é a do lucro líquido. A gente só vai mostrar aqui nessa demonstração como é que esse lucro foi formado. A gente pode ter, claro, N possibilidades de como esse lucro foi formado. E por essa demonstração a gente consegue ver, por exemplo, se a empresa tem uma margem muito grande nos seus produtos ou não. Se o que pesa no seu resultado é a estrutura administrativa ou não. Por aí vai. Bom, finalizando, a gente falou sobre contabilidade, falou que a contabilidade é um instrumento poderosíssimo de informação e ela serve primordialmente para tomada de decisão de quem está fora e mesmo de quem está dentro da empresa. A contabilidade é uma fonte muito rica das informações econômicas e financeiras da empresa. A gente falou sobre contabilidade e como é que o patrimônio é formado e como é que ele é registrado dentro da empresa, como é o método de contabilização.
Falamos sobre a contabilidade e o lucro da empresa e falamos aí dos dois principais relatórios contábeis, o balanço patrimonial e a demonstração de resultados. Bom, pessoal, eu gostaria que vocês soubessem que eu sou um cara absolutamente apaixonado pela contabilidade, principalmente pelo raciocínio que ela tem dentro do seu mecanismo. É uma ciência não exata, apesar de trabalhar muito com números, é uma ciência humana, porque ela depende da interpretação das pessoas, depende da forma como as pessoas veem as coisas do ponto de vista econômico e financeiro. Então, eu gostaria que vocês observassem, estudassem bastante a contabilidade, porque ela é um excelente instrumento de controle, né, e de fonte para tomar de decisão, não só da sua vida pessoal, mas também nas empresas. Muito obrigado. Professor, tendo em vista tudo o que foi apresentado nesse tema de contabilidade e outras questões que podem vir ser abordadas no curso, como que o aluno pode utilizar esse conhecimento no seu dia a dia no trabalho dentro do Banco do Brasil? Então, veja, eu vejo que no trabalho do dia a dia nas agências de banco, uma grande dificuldade em relação à contabilidade é levantar quais são as informações contábeis, principalmente das pequenas empresas, né, das pessoas físicas, produtores rurais, né, então que podem não ter uma contabilidade muito bem estruturada, a informação não está adequada ao que o banco precisa. Então, uma maneira é você mesmo levantar quais são as informações dentro da empresa, dentro do seu cliente, né, levantando, por exemplo, quanto é que em determinado dia a empresa, o cliente tem valores a receber, quanto é que ela tem de estoque, qual é o seu imobilizado, né, informar lá o seu balanço, né, elaborar o seu balanço para poder, a partir daí, fazer uma análise mais apurada, né, e você conceder um crédito mais bem resolvido, né, mais bem apurado. Então, eu acho que é uma das formas como a gente pode aplicar no dia a dia, né, do pessoal que trabalha no banco, né, nas suas decisões, né, principalmente de crédito que são concedidas. Professor, então a contabilidade ela serve apenas para o usuário externo, para o usuário que quer informações a respeito, por exemplo, do Banco do Brasil, ou para outro tipo de... Então, veja, o usuário externo tem um papel fundamental, né, na contabilidade, porque a contabilidade é um sistema de informação que tenta, ao mesmo tempo, atender a diversos usuários. Para quem está fora da empresa, é um excelente instrumento porque a gente consegue ver com bastante clareza o que é que está acontecendo em termos econômicos e financeiros dentro da empresa. Então, é o caso dos bancos, o caso do Banco do Brasil, que vai observar como é que a empresa está trabalhando, né? Como está o seu patrimônio, como é que está o seu endividamento, né? Quais são as garantias que ela tem, por exemplo, como é que está o seu resultado, como é que ela consegue, será que ela consegue gerar resultado no futuro, né? Então, do ponto de vista externo, né, a contabilidade realmente é muito importante. Então, tanto para financiadores como também para investidores. Pensa no mercado acionário, mercado de ações, as bolsas de valores, né? Os investidores de bolsa de valores estão sempre muito atentos às demonstrações contábeis. Você pode ver que às vezes acontecem inclusive modificações nos preços das ações por conta da publicação de um balanço que ficou acima ou abaixo da expectativa que eles tinham.
Então a informação contábil acaba sendo balizadora para essas decisões que são tomadas do ponto de vista externo, né? Isso sem falar de clientes, fornecedores, sem falar na própria sociedade em geral, que está cada vez, por exemplo, mais atenta à questão ambiental, né? A questão de responsabilidade social, e que nos relatórios contábeis isso normalmente é apresentado nas empresas que têm grande divulgação, que têm grande transparência, né? Mas para as empresas, internamente, a contabilidade também pode ser usada. Pode e deve ser utilizada, né? É o que a gente chama de contabilidade gerencial, né? Para contrastar com a contabilidade financeira, ou contabilidade societária, que é essa voltada para fins de divulgação externa. A contabilidade gerencial, ela é voltada para o tomador de decisão interno da empresa. A informação normalmente pode ter alguma diferença, né? Pode ser, por exemplo, que o decisor, o gestor dentro da empresa esteja mais interessado em saber, por exemplo, a relação de custo com os volumes da empresa, né? Então ele vai utilizar a informação margem de contribuição, né? Não vai utilizar a informação lucro bruto. Então a informação pode ter alguma diferença de formatação, mas ela também pode ser usada para tomar de decisão interna. Por exemplo, será que a minha lucratividade está boa? Isso você pode verificar internamente, né? Será que eu estou tendo o retorno do meu investimento? Será que a empresa está dando o retorno que eu gostaria que estivesse me dando, né? Será que ela está sendo eficiente? Qual é o preço da minha capacidade ociosa? Então, essas informações podem ser obtidas pela informação contábil.